eu sou a Tati Saldanha, sou doula e educadora perinatal e hoje nós estamos iniciando um projeto sonhado, idealizado, que é o meu podcast, o nosso Pode Maternar. E para estrear, nós vamos falar um pouco sobre gestação, sobre a gestação do segundo, maternidade e muitas outras coisas. E para isso, eu convidei a Maju. Maju, seja bem-vinda. Muito obrigada por me convidar, muito obrigada por confiar em mim para Imagina. logo o primeiro episódio. Gente, ela é incrível, ela é inteligente, uma mãe assim que escolheu a maternidade. Na verdade, a maternidade escolheu ela, né? Porque ela assim nasceu super pronta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande universo, porque se a gente parar para falar de maternidade, a gente não para mais. Verdade. Como você mesma sugeriu, né? Vamos começar pelo começo. Como é que foi para você descobrir a sua primeira gravidez? Gente, para quem não sabe, tá? A Maju tá gestando a Malu e tem a Duda, né? De 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Então, 2 bebês. Vamos lá. Serei mãe de gêmeas que eu mesmo planejei as gêmeas. Arrasou. Não vieram na mesma barriga, mas eu sempre tive vontade de ter 2 bebês. E sempre pensei que quando eu tivesse uma, eu teria logo a outra, porque eu queria que elas duas crescessem juntas. Uhum. E já falo elas duas porque eu sempre quis o mesmo sexo também, e Deus mandou tudo do jeitinho que eu queria. Enfim, hoje eu tenho a Duda em casa, né, com 1 ano e 6 meses, e estou gestando a Malu. Malu tá com quantas semanas agora? Malu hoje tá com 28 semanas, 7 meses, né? Ah, não lembro de cabeça. Porque eu só lido com semanas. Isso semanas, para mim, é o que importa. No mundo da gestante e da doula, o que importa são as semanas, né? Mas para a sociedade é importante que a gente fale... Né? Isso aí. Eu também acompanho por uma tabela, mas como eu já tô tão ligada nisso de semana por causa de pré-natal... Eu acabo falando só as semanas, e para algumas pessoas que eu sei que não vão entender, né? Eu acabo falando os meses, só que ultimamente eu tô lidando só assim com a gente. Aí eu tenho falado mais semanas. Para mim fica mais fácil. Mas vamos lá. Como é que foi descobrir que a Duda estava chegando? Como é que foi? Vocês planejaram? Como é que foi isso daí? Quando foi o positivo? Ai, tô grávida. Olha, a Duda, ela chegou 3 anos após eu parar de tomar todos os medicamentos. Caramba! E eu já até esquecia que eu estava aberta à vida e que poderia acontecer, porque já era uma coisa tão comum para mim, por estar sem nada há 3 anos, que quando ela veio, tá bom, ela veio. E eu achava que eu sentiria quando eu estivesse gestando. E realmente eu senti. Eu estava na migração de trabalho e para mudar, né, de empresa, eu decidi fazer o teste, já que eu estava desconfiando. Porém, eu pensei, eu sei que eu tô grávida. Mas se eu fizer esse teste e der negativo porque tá muito no início, eu vou me frustrar. Porém, eu não posso entrar na empresa com a dúvida de estar gestando. Então, eu vou fazer. Fiz lá, né, o xixi onde deveria fazer, coloquei o teste no bolso e fui trabalhar. Chegando no ponto de ônibus, eu lembrei que eu tinha o teste no bolso, olhei, a segunda listrinha estava falhada. Falei, realmente eu tô, e tá logo no início, e vou avisar para a empresa. Expliquei a situação para a empresa, permaneci na mesma empresa que eu estava, até aí tudo certo. Quando eu fui fazer o exame de sangue, 4 semanas de gestação. Pensei, essa gestação vai demorar muito para passar, e fui contando por semana. Cheguei na obstetra com 5 semanas de gestação. Ela falou, não sei o que você está fazendo aqui ainda. Mas, gente... Muito... No início que ela disse, não tinha muita coisa para me passar, sabe? Ela falou que na época, até se eu tivesse feito a ultrassonografia, eu não conseguiria ver. Sim, realmente. Para detectar os primeiros batimentos, é depois das 5 semanas, sendo mais certo a partir das 7. 6 semanas e alguns dias, 7 semanas. Geralmente, nessa época aí, né, nesse tempo, a gente já consegue ouvir o coração. Antes disso, não dá nem para ver nada. Às vezes, só tem um saco gestacional,
Tá bem no início mesmo. Ela falou que ia me gerar muita ansiedade, já que era uma coisa que eu queria muito. E susto também, né? Porque eu não ia conseguir enxergar nada. Ela foi me ensinando a contar as semanas. Essa primeira obstetra foi ótima. Ela foi me ensinando a contar as semanas. Na verdade, a primeira consulta foi mais didática mesmo. Sim, porque pra explicar. ela foi me explicando tudo, como eu faria, né, a contagem, quando eu precisaria voltar, me passou uns exames, mas me passou uma data para eu fazer os Sim. exames. Aí foi onde eu comecei a entender tudo sobre maternidade, né, sobre a gravidez. Sim, e esse ponto é importante também porque você foi cedo demais, mas foi importante porque você teve a oportunidade de ter contato com informações que quando a gente vai um pouco a mais, né, com mais idade gestacional, de repente não dá nem tempo, já passou aquele período. Isso aí. Né? E tipo, você já saiu com os exames para fazer entre aquela semana. Isso aí. E quando voltou, já voltou com os exames e já otimizou, né? E ela me falava as coisas que poderiam acontecer sobre a menstruação. Não chegou a atrasar porque eu não chegou a dar esse tempo. Ela me falou que poderia sim atrasar, mas eu já ia saber o porquê estava atrasada. Ou poderia vir, mas poderia ser a anidação. Me explicou tudo. Foi uma aula. Ótimo. Eu fiquei sentada lá, prestando atenção em tudo, anotando tudo. E quando as coisas iam acontecendo, eu já ficava tranquila. Eu cheguei a ter anidação, mas fiquei tranquila porque ela já tinha me explicado o que aconteceria. Eu sabia que não era a menstruação, né? Não fiquei desesperada. E nem risco de perda, né? Exatamente. Muitas mulheres ficam com medo quando tem algum sangramento, mas nem todo sangramento é uma perda, né? Exatamente. Precisa ser avaliado. Isso aí. Aí ela me explicou tudinho, aí eu fui fazendo e chegou, aí fiz os exames. Iniciais. Na verdade, ela foi me falando, hoje na gravidez da Malu, eu vejo que existe um calendário, Sim. mas esse calendário, ela foi me falando tudo o que aconteceria. E conforme ela foi me falando, eu fui anotando. Então, é como se eu tivesse feito o próprio calendário, sabe? Mas Você ficou à frente do pré-natal, sabendo tudo. Exatamente. Por exemplo, chegava na consulta, nessa consulta ela tem que passar os exames que eu preciso fazer entre essas semanas, porque eu já sei onde é que eu tô, ou seja, você tomou posse do teu pré-natal. Isso aí. A morfológica de primeiro trimestre, ela me falou quais eram os fatores que iriam rastrear. Morfológica de segundo trimestre também é a mesma coisa. Até aí estava tudo perfeito. Quando chegou na morfológica de segundo trimestre, tivemos a notícia da artéria umbilical única. E fora isso, a gravidez dela foi completamente tranquila. E depois do diagnóstico da artéria umbilical única, nós precisamos fazer uma dieta de hiperproteica. Eu precisava comer frango e tomar whey protein igual fitness. Eu tava me sentindo fitness, porque ela precisava ganhar um peso, que uma artéria só não tava passando para ela, né? E o segundo trimestre, ele foi marcado por muita quebra de expectativa, porque eu tinha o sonho, né, do parto natural, não consegui atingir, porque eu estava, né, sendo acompanhada por uma médica que me informou que por esse motivo ela não poderia passar pelo canal, ela não poderia ser comprimida pelo canal. Hoje sabemos que a informação liberta e sabemos que isso não é uma restrição, né, para o parto normal. E agora que a gestação da Malu está sendo completamente acompanhada por uma doula, nós sabemos que nada disso é um marco, né, importante para que a cesárea aconteça. E eu só fui aceitando tudo que me falava, é bom para sua filha, é isso que eu vou fazer. Eu nem pensava duas vezes. Eu não posso deixar de falar, não adianta. A gente cai no sistema. Quando a gente não tem uma informação, a gente vai seguir por um caminho que nos parece mais seguro, que é um profissional, né, especialista, falando para você,
que você vai querer? Colocar a vida da sua filha em risco? Exatamente. Então, hoje, até quando eu conversei com você e falei, né, olha, isso não era uma indicação real de cesariana, e posteriormente você me falou que depois que ela nasceu, foi visto que não estava, de fato, faltando, né, as veias, né, a composição ali, estava tudo ok. E aí, mais uma vez, eu falei assim, então, né, então assim, são muitas coisas que tem nos bastidores do sistema que a grande maioria das mulheres não sabem. E por isso, né, as estatísticas falam, a grande maioria chega para o pré-natal desejando parir. Sim. E ao longo do caminho elas são desestimuladas, desencorajadas e se inventam várias desculpas para operar a mulher. Mas vamos lá. Exatamente. A dor não foi uma coisa que me assustou. Nada que elas poderiam falar me assustou. Mas o que me assustou foi o momento de colocar a vida da minha filha em risco. E essa foi a última jogada, porque eu já estava com tudo planejado, eu já tinha todo o planejamento de ir ao hospital quando chegassem as contrações, e eu já estava estudando sobre, e também me passou muita confiança essa nossa conversa, porque foi ela que me acolheu no pré-natal, quando ela me falou que eu não escutaria os batimentos da minha filha na quinta semana de gestação, e realmente eu não escutaria, porque eu tive uma experiência, uma pessoa teve essa experiência próximo de mim, e depois eu liguei os fatos, e realmente eu vi que ela estava falando a verdade. Então eu pensei que depois ela também poderia estar falando a verdade para mim, sabe? Sim. Ela me auxiliou logo no início. Ela não ia mentir para mim agora. Ela criou um vínculo de confiança com você, né? Criou. Quando a gente confia na pessoa, se falar assim, não, vai por aqui que é melhor. Exatamente. Você vai confiar, porque você já teve o voto de confiança lá na frente. Isso aí. Tipo, e entre aspas, sem precisar. Ela não precisava ter criado esse vínculo naquela época, mas criou, e eu fui confiando, né? Mas o lado bom disso tudo é que deu tudo certo. Duda tá aí, foi uma boa recuperação, tive uma ótima recuperação, tive um suporte muito, muito legal dela. Importante. Tive o WhatsApp, eu tive não problemas, mas eu esqueci, saí do hospital, ela me passou uma lista assim de medicamentos com horário e tudo certinho. Saí do hospital, cadê essa lista? Só pensava ali, ó, no bebê. Eu ficava só olhando Duda. Esqueci de tudo. A gente fica meio... aéreo, eu só pensava nela. As mamadas dela eu anotava, por conta dessa artéria umbilical única, eu precisava controlar a quantidade de xixi que ela fazia. Porque provavelmente o rim dela viria prejudicado. Quando eu pegava as fraldas, na mesma hora eu pesava, botava uma quantidade de xixi, tudo certinho. E meu remédio? Eu precisava me manter de pé para fazer aquilo, esqueci. Falei com ela que eu estava sentindo dores, que eu estava, desconfortável com o pós. Ela perguntou o medicamento que eu estava tomando. Quando eu lembrei que eu não estava tomando medicamento nenhum, pós-cesárea, ela me deu todo o suporte, né, que foi preciso. Então, não tenho hoje nada o que reclamar. Sim. Agora só fazer diferente. É isso aí. Não tomar outro caminho. Exatamente, não pegar escolhas. O mesmo erro que cometi na primeira gestação, não, de não apenas foi erro, tudo é experiência. Confiar. A gente não pode classificar em erro, eu sempre falo isso, né? Classificar em erro algo que a gente desconhece. Porque a informação solta é o que mais tem. Mas alguém que faça o contexto daquilo ali para você entender. Ontem mesmo eu estava numa educação perinatal, uma mulher que é o terceiro filho dela, e a Golden Hour, né, que é a primeira hora de vida com o bebê, onde a gente estabelece aquele vínculo. Ah, mas é tão bonito, né? É lindo. Eu falei assim, mas você sabe dos benefícios? Não. Então, ela vivenciou a Golden Hour com os 2 filhos anteriores.
mas não fazia ideia dos benefícios que isso trazia. Ela, ai, que bom, ainda bem que eu tive com os meus 2 filhos. Agora eu vou ter com a minha filha também. Sabendo dos benefícios. Exatamente. O que torna ainda uma coisa mais desejada. Sim. De ter o teu filho ali perto de você. Sim, né? E aí? Passou-se o tempo, Duda nasceu. E aí, quando é que você falou assim, já tá na hora? Na gravidez da Duda, lá na adolescência ainda, eu falava que eu queria com 1 ano de diferença. Exatamente. Queria fazer aniversário junto, porque a minha ideia eram gêmeos, de início, né? Uhum. Só que não vieram gêmeos. Deus não mandou os gêmeos, Gente, então olha eu isso. quis Todo fazer meus mundo tem gêmeos. medo dos gêmeos e ela queria gêmeos. Eu quis fazer meus gêmeos. Aí, eu fiz as contas e eu precisaria conceber a segunda, né? E minha primeira estaria com 3 meses. Eu pensei, peraí, deixa eu organizar as ideias, que eu tinha acabado de passar pela vacina dos 2 meses, foi terrível. Ela teve reações que não foram nada legais. E eu pensei, não, eu vou fazer com 2 anos de diferença. Elas terão 2 anos de diferença. Setembro do ano que vem eu faço de novo. Uhum. E não chegou a setembro, veio maio. A Malu vai vir com 1 ano e 9 meses e não 2 anos de diferença. Então, elas não vão fazer aniversário no mesmo mês. Não vão ter as festas juntas. Mas isso aí a gente resolve depois. Mas é a realização de um sonho. Hoje eu vejo as dificuldades, né, da segunda gestação com um bebê que tá com a corda toda. Mas eu vivo tudo isso sempre respirando fundo e pensando, eu tô vivendo o meu sonho, porque realmente era isso que eu queria. E pensando que ainda é o meu sonho melhorado. Porque se fosse exatamente como eu desejei, gêmeos e com 1 ano de diferença, eu não teria esse descanso. Porque hoje a Duda anda uma distância legal e só pede colo em um determinado momento. Mas e com 1 ano de diferença? Hoje eu tô grávida de 7 meses e ela tem 1 ano e 6, ela estaria com 6 meses e eu já grávida. Como? Um bebê. O desafio ia ser bem maior. Muito maior. Aí hoje eu vejo que sim, tá sendo a realização de um sonho, mas muito melhorado. Porque eu consigo enxergar, né, as dificuldades, sim, elas existem, mas a vida não é feita só disso. E eu sempre vejo pelo lado positivo, porque é um ser humano que eu tô me dedicando, sabe? E eu vejo a dedicação que eu tenho a ela dia após dia, que o retorno é imediato. Não são só os olhos. Muitas pessoas falam, os olhos brilham, ela é muito apegada a você. Sim, os olhos brilham, ela é muito apegada a mim, mas é muito além. Porque é a construção de um caráter que eu tô formando lá na frente. Além de muita responsabilidade, né? Estamos formando quem vai tocar a sociedade daqui a uns anos, né? Que são os nossos filhos. E eu optei pela educação, né? Criação com apego. Sim. Que é deixar o filho próximo a gente, né? Não é fazer as vontades. Mas, por exemplo, eu optei em fazer cama compartilhada, porque para mim a realidade era como eu conseguia descansar. Sim. E isso tudo contribui, né? Meu filho vem para minha cama e eu não... Sai daqui! Eu escolhi educar ele assim. Sim. Né? Então, assim, e você vê que ele faz questão de, na hora de dormir, estar ali com você. Eu acho que isso, para mim, a minha parte de... realizei um sonho de ter uma criação com apego. Mas esse é assunto para outro podcast. Mas, Ju, vamos lá. E aí, veio o positivo da... Malu. O positivo da Malu me assustou porque eu estava planejando para setembro. Ai, gente, planejamento comigo nunca funcionou. Sério? Sério? Eu planejei Malu para setembro. Duda, eu fiquei aberta, né, para quando viesse, quando vir veio. Mas Malu, eu comecei a me planejar para setembro. Pensei, já que Duda, eu fiquei 3 anos e demorou, Malu, eu vou parar um pouco antes
Porque... Vai que demora, né? Exatamente. Aí eu não vou conseguir, nasce depois. Veio de primeira. Gente. Levei um susto, porque também foi muito cedo, mas os sintomas foram diferentes. Sim. Eu só comecei a sonhar muito. Sonha. E a menstruação também não chegou a atrasar. Quando eu esperei meu marido chegar em casa, eu falei, ó, vamos fazer um teste, porque tô sonhando, tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu na gravidez da Duda, tô sonhando e eu cheguei a desconfiar de ingredientes que estavam faltando de alimentos que já estavam prontos. Que o meu paladar ficou muito apurado na gestação. E meu paladar estava apurado de novo. Até que meu marido comprou o teste, falei, vamos fazer. Subiu imediatamente, 2 Gravidona. pontos muito vermelhos. Pensei exatamente isso. Ou eu tô de muito tempo, ou são gêmeos. E os gêmeos com a Duda, eu não pensava na possibilidade. Cuidado com o que você pede. Isso aí, eu não pensava nessa possibilidade. Até que eu fiquei agoniada, muito agoniada. Eu não conseguia dormir, porque isso foi no final de semana. Já amanheceu a segunda-feira, foi eu. Não falei pra ninguém. Fui lá no laboratório com Duda no colo. Olha, quero fazer um exame de gravidez. Nossa, ali pra mim foi onde a ficha caiu. Por quê? No sábado... tudo isso aconteceu no sábado. Sábado e domingo nós vivemos um sonho, eu e meu marido. Os dois ficaram muito felizes, os dois ficaram sonhando e no nosso mundo só tinha alegria. Mas na segunda-feira, quando eu fui no laboratório, que quando eu falei que eu queria fazer um teste, um exame de sangue de gestação, o quantitativo... Menina, parecia que eu tava anunciando um massacre, porque todas as pessoas do laboratório, eu percebi que os pescoços viraram assim, tipo, todos os holofortes acenderam pra mim. E até então eu tava super feliz. Menina, um balde de água fria. Eu levei um susto, a sociedade foi muito, digo que cruel nessa parte, porque o mais jovem com um bebê no colo. E eu não esbocei reação nenhuma, eu só cheguei falando isso, sabe? E as pessoas, né, já vieram com um julgamento de louca, com certeza. Naquele dia, cheguei a ser muito negligenciada. Eu digo até negligenciada porque eu vejo que se eu fosse uma das profissionais da enfermagem que colheram o meu sangue, eu não teria tido o comportamento que elas tiveram comigo quando eu fui tirar o sangue com a minha filha no colo. Mas, enfim. Depois de muita conversa, depois, com ele, né, com a minha mãe também, desabafei. Entendi que aquele era meu sonho e que os julgamentos aconteceriam, porque hoje em dia já não é mais comum. E que o importante é eu e minha casa estarmos felizes com a nossa decisão. E eu saía com ela tranquilamente, barriga crescia. Mas agora no 3º trimestre começou a ficar um pouco difícil. Porque eu vejo pelas ultrassons, uma tá mais gordinha que a outra. A segunda, a Malu, né, tá mais gordinha que a Duda. Então eu sinto mais puxando agora, porque tem o cansaço da Duda. Sim. E o peso da Malu está acima do da Duda. Então eu percebi a sociedade muito tentando excluir, sabe, a decisão que eu tive quando eu fui iniciar o pré-natal da Malu também. Eu iniciei no SUS e parece que foi uma coisa fora de planejamento, porque o da Duda foi tudo no plano de saúde. Então tem aquela glamorização, né, do particular. Que não quer dizer nada. Que não quer dizer nada. Experiência própria, que no 2º pré-natal, agora pelo SUS, eu tô recebendo
um tratamento completamente diferente do que eu tive na primeira gestação. E na primeira gestação, eu percebo que foi tudo muito, muito básico, sabe? Na segunda... Mesmo no plano de saúde? Mesmo no plano de saúde. Tudo muito facilitado. No SUS, não. No SUS, eles pediram até consulta odontológica. Laudos odontológicos. O pré-natal do SUS puxa até essas informações. Já o do plano de saúde... A saúde bucal na gestação é muito importante. Exatamente. Porque uma infecção no dente pode comprometer a gravidez. E eu só fui saber disso agora na segunda gestação. Porque na primeira eu recebia outras informações. Já na primeira consulta eu fui saber sobre parto, mas sendo induzida ao parto que eles queriam que eu fizesse. Tudo certo. Exatamente. Se não tiver nada errado, a gente pode tentar. E tentar com um plantonista que você nunca viu. Porque comigo, de sua confiança, você só consegue dessa forma. Isso. Eu fui fazendo, né? Fui descobrir agora completamente, entre aspas, desamparada, né? Porque, tá sem plano de saúde e tá vulnerável. Tô recebendo um acompanhamento muito gratificante, digo gratificante pelo SUS, porque realmente está me surpreendendo muito. Isso é bom a gente trazer isso também, porque tem muitas mulheres que têm um preconceito com a rede pública e eu não estou dizendo que elas estão erradas, não. A gente vê muita coisa, mas é o que eu sempre digo. É mais fácil ou menos difícil você conseguir parir com dignidade pelo SUS do que por um plantão de uma maternidade por plano de saúde. Isso aí eu sempre falo. E parece que foi tudo muito... É porque Deus faz tudo certo, né? Eu entendo que Ele faz sempre olhando lá na frente. A gente só enxerga o hoje. Mas quando eu fiz o pré-natal da Duda, né? Eu pegava condução. Imagina hoje pegar condução. Você vai andando, né? Exatamente. Você viu, né? Vi. Eu vou... são 2 ruas da minha casa. E eu consigo conversar com a recepcionista pelo meu celular. Ela marca os horários e ela me entrega pelo meu telefone e tudo muito facilitado. Imagina agora ter um bebê, ter que pegar a condução. Às vezes ela até vai comigo, ela já chegou aí comigo. Ela já chegou a... Eu já cheguei a levar e quando eu entrei na consulta, ela ficar com o pai. Imagina isso em outro bairro. Eu não teria toda essa facilidade, sabe? O conforto de estar dentro do meu bairro. É tudo muito tranquilo. E coisa que eu não cheguei a pensar no início da gestação. Eu só pensei na magia de ter 2 bebês. A Duda fazendo a irmã de boneca. Só pensei nisso. Mas essas coisas, né, as coisas que eram necessárias, eu não cheguei a pensar. E hoje, só vivendo, eu vejo que está sendo muito mais tranquilo do que todas as pessoas que não passaram por essa experiência falam que vai ser. Porque, por incrível que pareça, eu tenho experiências na família de pessoas, de mulheres, né, que tiveram escadinha, e elas falaram que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de ter uma e logo depois a outra. Porque quando eu descobri a gestação da Duda, eu já entendi que era o momento de parar de me dedicar somente a mim e me dedicar à criança que viria. E com isso, eu também não voltei pro meu emprego, né? Acabou a licença maternidade, eu entrei em contato para fazer acordo, não foi aceito, então eu decidi pela minha filha estar os primeiros anos de vida dela com ela. E quando eu decidi ter a segunda, eu pensei que, já que eu já tô parada, eu permaneço por mais algum tempo e depois que eu engatar o mercado de trabalho, eu entro de uma vez só, porque aí eu já vou ter tido minhas filhas, a primeira infância já passou, elas já vão estar, entre aspas, né, mais independentes, e essa fase já passou.
E as mulheres que tiveram essa experiência na família realmente dizem que é assim. Depois que elas crescem, o trabalho braçal, né, diminui gradativamente e com eles vão isso... aprendendo, né? Você vai dando autonomia, eles vão aprendendo e se cuidam sozinhos, sabem se virar. E aí você fica até mais tranquila para voltar a trabalhar. Exatamente, porque não tinha como. Eu até fui, né, cumpri alguns expedientes depois que eles me chamaram para voltar, eu não consegui ficar tranquila. Por mais que ela tivesse com uma pessoa de minha confiança, essa pessoa de minha confiança é a minha sogra. E ela tem a vida dela. Sim. Ela, por um determinado momento, fez a mesma coisa que eu fiz. E hoje ela tá na fase de viver a vida dela. Então, eu penso que eu não posso privar ela, já que as filhas, né, são minhas. Então, eu pensei em vou deixar na creche? Não consigo. Não consegui nem passar em frente. Não consegui. Não tive essa maturidade, sabe? Meu marido também diz que não foi a necessidade, né? Foi a maturidade que eu não tive, mas que juntando os ponteiros e abrindo mão de uma coisa para mim e outra coisa de vaidade, sim, eu consegui ficar em casa e viver essa vida que eu tanto quis com elas. E hoje eu vejo que foi a coisa certa, porque talvez se eu não tivesse feito isso, nada disso aqui estaria acontecendo. Certeza, porque eu não teria... Cada decisão nos abre um caminho. Exatamente. Né? Então, quando a gente chega em um determinado momento da vida que a gente decide... Tem até uns joguinhos que meus filhos veem, né? Que é bem assim, é condicional. Uhum. Se você escolher isso aqui, você vai para a direita. Se você escolher isso aqui, você vai para a esquerda. Então, exatamente assim, isso. É isso, né? A vida é o caminhando que a gente faz a nossa vida e as coisas acontecem de acordo com as nossas escolhas. Nossa, falei bonito. Mas vamos lá. E aí, como é que está sendo essa gestação, além da questão do pré-natal? Como foi para você escolher pela informação, escolher por um desejo que você tem, que você comentou comigo, que você se acha super capaz de parir? Sim. Desde a primeira filha, né? Desde da Duda. Como é que é isso para você? Tipo, você tem uma cesárea anterior. O que a gente mais escuta é que é arriscado, que cesárea, uma vez cesárea, sempre cesárea. Como é que está sendo digo assim, esse vislumbre para você, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o positivo era que eu tinha uma cesárea recente. Fiquei assustada em saber disso, porque eu não lembro em qual fonte, mas eu li que os partos, eles precisavam ter 1 ano e 8 meses de diferença. Fui com essa informação para o primeiro pré-natal, e já no primeiro pré-natal do SUS, a enfermeira, né, desmistificou tudo isso. Então, eu vi que eu podia sonhar. E a partir do momento que eu poderia sonhar com o meu parto natural, né? Eu pensei só nos benefícios do natural, tendo a minha primeira bebê em casa. Porque a recuperação da cesárea, né? A minha experiência, ela foi delicada. E como eu tenho um bebê, eu pensei, não posso ter outra recuperação delicada. Eu preciso do mais prático. E olhando pelo lado que eu já tinha passado, a cesárea ela não foi tão prática. Eu precisei de um cuidado com a muita mais. Praticidade, mas na prática não é assim. Não foi assim. A recuperação é prático, entre aspas, você chegar com tudo marcado e você ter seu bebê nos braços. Sim. Mas o pós, ele não é. Eu li em algum lugar também que a cesárea a cesárea e o parto normal, a diferença é que você escolhe a dor à vista ou você escolhe a dor parcelada.
Muito bom. Você acredita que eu li isso? E Eu agora, acredito. Não vi ainda não, mas eu acredito sim. e agora que eu vou ter a minha experiência, né, do parto natural, eu quero comprovar se isso realmente é verdade. Você vai poder falar, né? Com Se é propriedade. verdade. É, porque eu penso na recuperação de ter as duas juntas. Eu não quero. Ai, peraí que eu tô me recuperando. Não, Duda, não senta aqui não, porque aqui tem um ponto que não quero ter que chegar ao ponto de fazer isso, porque na primeira gestação, se eu tivesse um outro bebê, eu acho que eu precisaria fazer isso, sabe? Não colocar o outro bebê de lado, jamais. Mas sim ter uma cautela. E não é isso que eu tô querendo viver quando estiverem as duas juntas. Eu não quero ter toda a cautela comigo. Eu quero ter, sim, a cautela com a recém-nascida que tá chegando, mas os olhares voltados para ela e não eu ter uma recuperação porque o parto, pelo menos eu tentar, sabe, o Sim. natural. Eu preciso dessa experiência e eu me sinto muito capaz. Me sinto capaz de verdade. Arrasou. Assim, nós todas, né, fisiologicamente, biologicamente, fomos criadas, feitas, desenvolvidas para parirmos, né? Somos fêmeas. Somos mamíferas. Muita gente esquece, mas, né, nós temos o nosso lado fisiológico. Sim. Então, assim, para dizer que uma mulher não é capaz de parir, ela tem que passar pela prova. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa é as intercorrências que podem acontecer, sim, mas antes de um trabalho de parto, são raríssimas para determinar que, por esse motivo, você não pode. Né? Ou limite de tempo. Eu fiquei em trabalho de parto, mas eu não dilatei. Né? Você não dilatou porque não te deram o tempo. Você não teve uma assistência que entendia de fisiologia do parto, de biomecânica, de tudo que está acontecendo ali. E que bebês, alguns precisam de mais tempo do que outros. Exatamente. E o sistema é isso, é pressa, é tempo. Eu não posso, vai mudar o plantão. E tem as metas deles também. Então, assim, são coisas escalonadas que as pessoas não têm noção de como é. Né? Então, eu sempre, durante as minhas assistências, falo: os nossos planos são um parto respeitoso, o mais natural possível, mas deixando claro que outras possibilidades podem acontecer. Sim. E que, se precisar, né, de uma cesariana, obviamente, não tem resistência para isso. Sim. Porque o que mais importa é a saúde, a vitalidade da mãe e do bebê. Sim. Nunca se fechar. As pessoas têm uma ideia muito divergente de quem trabalha com parto, que é um parto a todo custo. Mas não é assim. Exatamente. Eu te expliquei, né, como que estava sendo essa dor que eu senti semana passada. E eu tô prestando muita atenção nas dores, porque eu sei que eu vou precisar explicar como que é a dor para você entender se eu tô no trabalho de parto ou não. E eu não tenho noção de como é. Mas vai... Eu não vejo a hora de... Não, ela... Já falei com ela, março, eu quero ela aqui só. Mas eu quero sentir, quero ter. Mas vai. Porque... Eu vejo que muitas mães falam que o bebê escuta, né? E que sim, você pode ir falando com o bebê. Eu vou falando. E por eu estar falando tanto que eu quero sentir a dor, quero saber como é a dor, ela pode falar: não, então tô indo. Não. Só março. Então, essa questão da dor, por exemplo, eu vou falar a minha experiência, tá? Sim, você... Individual. Os meus dois. Isso. Os dois foram, né, partos vaginais, um normal e o outro natural. Que isso também tem diferença. Parto natural. O parto normal, ele é um parto que tem a via vaginal, mas que você sofre algum tipo de intervenção. Sim, o normal. O normal. A intervenção de ocitocina, alguma coisa assim. A intervenção pode ir desde um descolamento de membranas para poder iniciar aí um trabalho de parto, precisar de ocitocina durante o trabalho de parto, se romperem a sua bolsa artificialmente. Sim, então esse isso é o normal. tudo é intervenção, é normal. O parto natural é aquele que começa e termina sem nenhuma intervenção.
Sim. Então, é aquele que também ninguém... é comum ter em domiciliar? Sim. Ah, sim. Sim, esse é o O natural. parto natural, independente de onde aconteça, é aquele que não tem nenhuma intervenção. O médico não precisou fazer nada para intervir naquilo ali. O processo fluiu naturalmente. Se for em casa, num parto domiciliar planejado, gente, tem que ter equipe, tá? Parto domiciliar não é algo tão simples assim. Acontece? Acontece, mas tem risco, e tudo que tem risco tem que ter vigilância, né, técnica ali, cuidando dessas vidas. E o natural, ele pode acontecer na maternidade do SUS, na maternidade particular, na casa de parto, em qualquer lugar. Desde que ele não tenha nenhum tipo de intervenção. Essa é a diferença. Então, o primeiro foi normal, porque eu sofri todas as intervenções possíveis e imaginárias, tá? Isso já tem 18 anos, então, assim... Até violência? Teve. Quando eu estudei para doula, eu tive vários gatilhos, né? Porque a gente vê ali, no meu caso, eu sofri uma cascata de intervenções desnecessárias, mas o segundo eu consegui parir naturalmente, não como eu quis, mas isso é um papo para outra história, que é muita história para contar. Mas foi natural. Ninguém encostou em mim, porque eu cheguei na maternidade parindo. 18 minutos depois o meu filho nasceu. Nossa. Então, eu esqueci o que a gente estava falando. O parto natural do Miguel. Que eu tive 2 partos naturais. Do A João. dor, né? Da dor. E assim, eu sou uma pessoa estranha, eu falo. Eu só vou perceber a dor mesmo, lá quando eu tô com 7, 8 centímetros, já indo para a fase de transição. Dos 2 foram assim? Os 2 foram assim. Então, para mim, aquela dor, eu sempre tive uma relação boa com o parto também, tem isso. Então, uma das coisas que a gente faz durante a assistência com doula, né? Quando eu estou em assistência se essa mulher tem um pensamento negativo sobre essa dor do parto, a gente precisa mudar isso ao longo da gestação. Sim. Porque se ela percebe essa dor como algo de 20 ossos quebrando ao mesmo tempo, a dor da morte, e que eu não vou suportar, é muito difícil na hora do trabalho de parto para ela. Sim. Então, isso tem que ser trabalhado ao longo da gestação, material de leitura, vídeo, né, explicações, para entender que é uma dor fisiológica. Não é uma dor que o seu dente está doendo, você vai arrancar. Não é nada comparado a qualquer dor que você tenha vivenciado. E uma coisa que eu também estou vivendo é não ouvir experiências externas. Isso também é uma questão, porque na minha primeira gestação, por ser mãe de primeira viagem, né, muitas pessoas vinham me falando muita coisa. E eu nunca quis absorver, porque eu tenho uma irmã de 8 anos. E eu acompanhei minha mãe em todo esse processo. Minha mãe teve uma gestação muito tranquila. E eu pensando, eu sou filha dela, então eu também vou ter uma gestação tranquila. Vou ter um bebê tranquilo. É tipo Ela isso. falou que eu fui um bebê tranquilo. Minha sogra falou que meu marido foi um bebê tranquilo, então eu vou ter um bebê tranquilo. Eu só pensava nisso. E qualquer pessoa que vinha me falar sobre alguma experiência ruim, eu falava, ok, mas essa é a sua experiência. A minha, eu vou saber daqui a tantos meses, e falava o tempo que faltava para minha filha nascer. Porque eu não queria ouvir experiência externa, porque era uma experiência que eu sabia que não seria minha. Por mais que em algum momento eu começasse a ficar com medo daquilo, quando minha filha começou a trocar a noite pelo dia, eu cheguei a pensar que realmente as pessoas falaram. Porém, não, as pessoas falaram, mas não vai ser a minha realidade. Eu vou correr atrás de informação para ela voltar a fazer o ciclo natural do sono, que é ficar de dia acordada e de noite dormindo. Enfim, e como minha irmã foi um bebê tranquilo, eu pensei, eu tenho experiência com bebê tranquilo, então eu vou reger a minha maternidade como um bebê tranquilo, e ela vai virar um bebê tranquilo mesmo se ela não quiser ser um bebê tranquilo. Eu pensava assim. Mas é isso mesmo. E ela veio um bebê tranquilíssimo. E a minha segunda gestação, eu tô pensando exatamente desse jeito. Não quero
E eu não tive também intervenções de pensamentos de pessoas sobre a cesárea. Ah, vai ter que parto, cesárea, ponto. E já não dava mais assunto para estenderem e tentarem me apavorar. E o parto normal é a mesma coisa, tanto que eu não falo sobre isso. A única pessoa que eu falo sobre isso é com você e com meu marido. E as pesquisas que eu faço sobre a dor é para tentar entender, para eu conseguir explicar. Porque eu sei que eu vou precisar explicar ela para você quando começar. Então eu preciso entender como é. E pelo que eu já li, são dores naturais, não é dor ai, E ela não vai vir uma dor intensa. do nada. Não, vai vir um desconfortozinho. Exatamente, Uma coisa pequena, e aí vai aumentando aos poucos. Isso aí. Abertura, né, disso, abertura daquilo. Isso aí. Eu pensando, sou capaz. Penso sim, né? Sou capaz. Até porque se não fôssemos, a população não estaria... Ai, ela falou a minha frase que eu sempre O quê? Como é que a humanidade teria, né, crescido tanto se antigamente a gente não tinha recursos tecnológicos, não tinha alívio de dor, era algo totalmente instintivo e natural. As mulheres pariam sozinhas, com o auxílio das outras, e tá todo mundo aí. Exatamente. Eu sempre falo isso. E se a gente for pesquisar, a cesárea é, entre aspas, algo novo, que foi desenvolvido para salvar vidas. Sim. E não como o primeiro... Uma prática usual. Exatamente, como o primeiro recurso. Então, eu me sinto completamente preparada. A única coisa que eu penso, hoje tendo a Duda, né? E a minha rede de apoio já sabe da decisão que eu tomei. Então, já sabem que final de fevereiro, a qualquer momento, a ligação pode chegar. E eu vou deixar a mala da Duda montada, a mala da Malu montada, porque a mala da Duda vai para a vovó e a mala da Malu vai para a maternidade. E eu falei, eu já também expliquei pro meu esposo, porque ao mesmo tempo que eu tô pensando em explicar para você como tá a dor, eu tô pensando, já tá tudo esquematizado. Eu tô pensando em explicar para você como tá a dor e você me auxiliando e eu auxiliando ele. Não, esquece ele, deixa que eu tomo conta. Você fala com ele? Ah, melhor ainda. Calma, tem muita coisa ainda. Melhor ainda. Depois que a gente começar a ter os encontros, gente, eu vou ser doula dela, tá? Vocês vão ver, por isso que eu falei pra você, ele tem que estar nos encontros, pra ele poder também tirar as dúvidas dele. Sim. Porque o que pra você pode ser muito tranquilo, pro acompanhante não é, porque ele não tá sentindo. E ele não viu a primeira vez. Como assim? Você não teve trabalho de parto ainda. Não tive. Então, assim, ele vai ficar assim, nossa, mas da Duda não foi assim. E pode desesperar. Então, eu tenho que preparar ele para te ver com dor. Uhum. E quando uma pessoa que te ama te vê com dor, fica nervoso. Muito. Então, eu tenho que preparar ele, porque ele, junto comigo, somos a tua equipe. Sim. E a gente tem que falar a mesma língua. Porque senão você vai ficar preocupada com ele e o teu trabalho de parto não flui. Entendeu? Então, deixa ele comigo. Quando ele é um pouco, como eu posso dizer, muito protetor. Na época que eu estava tirando a carteira de habilitação, qualquer centímetro que ele achava que eu ia encostar, ele já ficava nervoso. E eu já parei o carro e convidei ele a descer, porque ele estava me atrapalhando e eu não aceitaria que ele atrapalhasse esse processo. Porém, eu não quero ser obrigada a fazer isso no parto da filha dele, entendeu? Sim. Não quero, tipo, olha, você tá me atrapalhando. Calma aí. Geralmente, quando acontece isso, eu chamo, né, longe do teu raio de visão e falo: o que tá pegando? Ah, porque eu tô nervoso. Eu, tá tudo bem. Por que você tá nervoso? Lembra que eu te expliquei, não sei o quê. Aí ele falou assim, vai lá fora, vai beber uma água, vai tomar um café, daqui a pouco você vem, pode deixar que eu fico com ela. Por quê? Porque é muito difícil, sabe? Olhar e já tem esse movimento todo que tá sofrendo.
E mulher que está parindo não está sofrendo, ela está só parindo. Sim. É um processo natural. É uma pessoa saindo de outra. Exatamente. Só que por a gente estar sempre nesse assunto de que, sofri horas em trabalho de parto. Vamos mudar esse olhar para o sofrimento. Não é um sofrimento, é um processo, né? Que tem, sim, suas particularidades, seus desconfortos, mas a mulher não está sofrendo, ela está trazendo o filho dela para o mundo. Sim. Então, a gente muda o olhar para aquilo ali. Eu sempre falo, né, que eu gosto de trazer poesia para o parto. Eu estou o tempo todo na sala de parto, tô assim, tá vindo, sabia? Teu filho está nascendo. E aí a pessoa tira a atenção e volta para quê? Para a emoção que está chegando. Sim, não só pensando naquela dor. Exatamente. Né? Então, assim, Malu vai chegar, vai brincar com a Duda. Ai, e vou aí, chorar. o teu negócio que tá ali, às vezes, né? Na Partolândia, naquele negócio agarrado à dor, caraca, daqui a pouco elas estão brincando juntas, e o teu pensamento vai lá na frente e a dor diminui. Isso aí, porque cada vez que a dor aumenta, é porque tá chegando mais próximo, né? Sem contração, não tem neném. Aí. Então, são essas frases que eu vou falando, né? Eu falo assim, mas tá doendo muito. Eu falo assim, então, eu sei que tá doendo, mas tá mais perto. Olha como você tá indo bem, daqui a pouco o bebê tá aí. E aí, pum, muda. Então, às vezes, é só isso que você precisa para continuar. Só isso. Isso aí. E não, tipo, calma, não, vai passar. Porque passar vai. Mas antes de passar, tem que acontecer. Gente, dói, parto dói. Não posso falar para ninguém aqui que, não, é tranquilo. Não, não é tranquilo. O meu segundo parto doeu mais do que o primeiro. Eu gritava loucamente. Quando eu vejo o vídeo, eu fico sem. O meu filho mais velho me zoou o tempo todo. Para de gritar, mãe, tá gritando. Quando e os medos sobre o grito? Como assim? Não pode gritar porque o bebê sobe, não pode gritar porque é negligenciada. É mito. Não. Assim, vamos lá. Essa questão de, na hora de fazer, você não gritou, ou você não pode gritar que o bebê sobe. Não. O ato de vocalizar durante o parto, o trabalho de parto, ele tem uma ligação da nossa garganta, né, com a nossa vagina. Então, é fisiológico a gente ter vontade de emitir sons com a boca e com a boca aberta. Então, algumas mulheres gemem, outras gritam, outras cantam, porque com a boca aberta o canal se expande, se abre. Então, é fisiológico. Então, se você resiste à dor e você não grita porque vão te maltratar, o problema é de quem está te maltratando, que é uma violência obstétrica. Sim. E não um defeito seu por estar vocalizando. Sim. Então, assim, é fisiológico. Não tem como. Só que no meu primeiro parto... Então, grita até ajuda. Sim, no meu primeiro parto tinha essa cultura. Minha mãe falava para mim, não grita, senão vão te maltratar. Já ouvi muito falar. Vão te deixar lá sozinha. Vão te deixar para depois. E aí eu não gritei. Mas no do João, que eu já tinha estudado um pouco, mas tinha estudado, meu filho, eu não conseguia segurar, foi totalmente instintivo, eu gritava. E assim, tá tudo bem? Mas tá doendo muito, sabe? Então, assim, tudo que eu não falei no parto do Miguel, eu falei no parto do João. Aí depois eu falei, meu Deus, que escândalo, a maternidade inteira ouviu. E o do João que tem registro. Tem. Exatamente. Aí eu morro de vergonha, porque na época do Miguel não podia nem celular na maternidade. E o do João, meu marido que filmou. Porque se eu tivesse contratado fotografia de parto, não tinha dado tempo nem de chegar, porque as coisas evoluíram muito rápido. Mas assim, aquele negócio, meus próprios preconceitos, hoje eu fico assim, queria parir de novo só para poder fazer as coisas que nem eu quero. Isso que eu fico pensando, sabe? Você sabia disso, que eu penso nisso? Porque... E se eu gostar? Porém, eu já decidi que eu só quero a minha duplinha. Mas e aí? Olha, uma boa experiência de parto muda a composição familiar, tá? Olha. Quando a mulher ela tem experiências de parto positivo, porque o grande medo da mulher é o parir. Engravidar, todo mundo fica feliz, mas quando lembra, né? Tem vários memes, né?
Quando pensa que vai ter que sair, aí tu já fica, caraca, e agora? A mente já fica bugada. Então, a experiência de parto vai determinar tamanho de família. Meu Deus. Sim. Então, eu sinto te dizer que provavelmente você vai ter essa vontade. Talvez não concretize, porque Sim. tem toda uma questão envolvida. Mas eu, toda vez que eu dou aula de fisiologia de parto, que eu tô Você em parto, relembra. eu falo assim, poxa, queria tanto parir de novo. É isso. Nossa, que legal. Então, realmente não é nada. Gente, olha só, eu falo sempre, parto, a gente não tem controle por ser fisiológico. Então, tem trabalhos de partos bem trabalhosos, bem extensos, bem doloridos, mas é a experiência única e de cada uma, não adianta eu falar assim, não, o meu vai ser rápido. Os meus foram rápidos. Mas eu já acompanhei trabalho de parto, eu já fiquei em assistência por 27 horas, 28 horas direto. E o que se dá um parto rápido para um parto demorado? Quantas horas? Posso dizer que um parto rápido é entre 1 e 2. Acho que é impossível. É. Mas um demorado, mais de 24 horas. O que os estudos dizem é que em mulheres que nunca pariram, que nunca dilataram, o trabalho de parto pode ser um pouco mais arrastado, mais longo, mais laborioso, né? De fase ativa, geralmente assim 8 horas, desde o início até o bebê nascer, o mínimo, tá? Isso aconteceu comigo. No meu primeiro parto, o meu trabalho de parto durou aproximadamente 8 horas. O segundo foi quase 6 horas, quase completando 6 horas. Mais rápido, né? Tudo é uma como é que se diz? Uma estatística. Não, parto não tem exata. A gente se prepara para todos os cenários. Se demorar muito, se for rápido, a gente tem que ter plano A, B, C, D, porque tudo pode acontecer. Sim. E a gente nunca sabe quando vai nascer. Às vezes a fase latente, que é o iniciozinho, demora pra caramba, mas quando entra na fase ativa, 2, 3 horas a mulher pare. Às vezes a mulher fica um tempão na fase ativa, tipo assim, 10 horas, 12 horas, e do nada, pum, nasce o neném. Do nada, do nada. Então, assim, posicionamento do bebê influencia, porque ele precisa rotacionar, ele precisa descer, a cabecinha tem que estar numa posição favorável. Então, são muitas coisas envolvidas. E é isso que torna um trabalho de parto mais rápido e outros não. Não é problema do corpo da mulher, não é nada relacionado a isso. É todo um processo, Isso aí. né? Quando eu percebi que o TikTok não era apenas dancinhas, eu comecei a entrar para ver receitas e eu curtia muita coisa de grávida, então começaram a aparecer muitas grávidas para mim. E eu, grávida, me sentia sozinha, porque eu queria desabafar a maternidade dos meus sonhos. E a maternidade dos meus sonhos era jogada por água abaixo quando eu abria a boca para falar um A para qualquer outra mulher. É verdade. Então eu pensava, eu vou falar no TikTok. Porém, não tinha ideia de falar, então só curtia, gostava de algumas coisas, postava algumas trends e tudo mais. Depois que a Duda nasceu, tinham mamães de mesma idade de bebês que eu. E por incrível que pareça, a Duda era mais velha, então ela era a primeira a tomar vacina. Aí me perguntavam... Virou referência. Me perguntavam o que eu fazia com as reações da vacina dela e também o cabelo. Eu penteava o cabelo de uma bebê de 1 mês. Gente, a criança de 1 mês já tinha looks penteados. Já tinha penteados. E as pessoas ficavam me perguntando como é que eu fazia. Aí eu decidi, vou colocar isso, vou gravar como eu faço, vou colocar na internet. Toda vez que alguém me perguntar... toma aí o link. Isso aí. Fiz isso, menina. Arrasou. Aí ficava compartilhando. Como é que você faz? Toma aqui, eu faço desse jeito. O que você fez na reação da vacina de 2 meses? Porque elas acharam engraçado que eu amarrei, entre aspas, a perna da Duda, né? Porque ela teve muita reação, a perna dela ficou muito pesada. E eu percebia que toda vez que ela mexia a perna, ela chorava. Já estava medicada, já estava com
com pressa. Então, a única solução que eu arrumei foi fazer aquele tipo uma tala, charutinho. Né? Não tem aquele charutinho que faz no recém-nascido, prende os braços. Eu fiz isso, porém, da barriga para baixo. Prendi só as pernas e ficava com ela no colo. Ainda. Menina, eu fiz isso. Duda parou de mexer as pernas durante um tempo, parou de sentir dor, e assim fiz. E esse foi um dos vídeos também que viralizaram, e elas começaram a ver, né, bastante a minha maternidade, e foi onde tudo cresceu, e foi onde todas as vezes que elas pediam dicas, eu colocava as minhas dicas, falava o que eu fazia, não necessariamente o que cada mãe deve fazer. Isso cada mãe sabe de si, mas eu mostro o que eu faço porque eu vejo que é uma coisa que elas gostam. E algumas até me falam que elas desmistificam muitas coisas quando elas entram no meu perfil, veem que eu faço, veem que eu já fiz com a minha filha e se sentem mais tranquilas para fazer também, porque é uma coisa que talvez não é falado, talvez não é mostrado. Eu acho que hoje em dia, né, essa questão do vídeo, o vídeo, ele entrega muito mais, né? As pessoas não querem só ouvir, que nem antigamente podcast era algo só, né, de áudio. Isso aí. E hoje não, hoje a gente está aqui fazendo, né, um podcast de vídeo e áudio para as plataformas, né, que a gente tem, inclusive TikTok, YouTube, Instagram. E a Estúdio Fai está aí, né, proporcionando esse espaço, essa estrutura maravilhosa, né? Porque só vocês estando aqui para vocês verem como é que é lindo. E nosso tempo é contado aqui, mas a gente continua falando, né? Eternamente. A maternidade é um assunto que, para mim, não tem fim. Se envolver parto, então, eu sempre falo isso com as pessoas, porque é algo que me traz bastante prazer. Eu gosto de ser doula, eu gosto de estar em parto, eu gosto de ser mãe, eu gosto de estudar sobre maternidade, educação, enfim. E te agradecer bastante pela honra que foi te receber aqui, pela sua disponibilidade, por esse tempo que a gente passou aqui, ainda mais com um bebê. Dois. Deixar filhos é uma questão muito difícil. Eu também não gosto muito. Acho que nenhuma mãe gosta. E te agradecer, tá? Por tudo isso que você está fazendo parte, que é muito importante para mim. Acredito que seja para você também. E é isso. Eu também te agradeço muito por me dar, né, esse local de fala e por ter confiado em mim para falar sobre o meu maternar. É muito bom. E fico com o coração muito, muito feliz mesmo de saber que uma coisa que eu faço dentro da minha casa chamou sua atenção de uma forma que você quis que eu falasse muito mais sobre isso. Fico muito feliz, fico muito lisonjeada e muito feliz também de saber que você está dando continuidade a um projeto que é seu sonho. Muito feliz mesmo, de verdade. Bom, de certa forma você faz parte desse sonho. Galera, então é isso. Bom, para quem ficou aqui até o final, né? Vai ter algumas cenas extras que vai acontecer lá no nosso Instagram, tá? Então anota aí, @podematernar_. Segue a gente lá e confira as cenas extras. Até logo. Beijos.